Entrevistas. O que acontece na comunidade. Começa agora. Verde Vale recebe. 7h03. Olá, ótima noite para você. É um prazer mais uma vez estarmos juntos em mais uma edição do Verde Vale Recebe. Como anunciamos ao longo da semana, estamos recebendo hoje na primeira parte, membros do CTG Porteira da Saudade, os quais estarão aqui conversando conosco sobre a Semana Farroupilha, que acontece esta semana, não só em Mineiros, mas em todo o Brasil. Vamos falar um pouco dessa cultura sulista, assim bem como a programação que o CTG Porteira da Saudade estará desenvolvendo ao longo dessa semana para receber aí os seus co-irmãos goianos e também os sulistas, É um momento de congraçamento que acontece ali naquela casa, e vamos falar então a respeito disso. A gente está recebendo aqui hoje membros lá do CTG Porteira da Saudade. Conosco aqui está o Ademir Isoton e também conosco o João Carlos Grandor, a quem agradecemos antecipadamente pela presença e por ter nos atendido esse convite. Na segunda parte, a partir das 8h da noite, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui com domicílio eleitoral em Mineiros, vamos estar fazendo a nossa segunda entrevista dessa série, hoje recebendo a candidata a deputada federal pelo PSB, doutora Ivane Campos Mendonça. Vamos então para a nossa primeira parte, vamos falar de Semana Farroupilha. É um prazer receber, já anunciamos aqui os nossos entrevistados. Ademir Isoton, é um prazer recebê-los aqui no estúdio da Verde Vale FM. E vamos falar então de Semana Farroupilha. Para as pessoas que não conhecem, não sabem o que é essa cultura, essa festa, Ademir, acho que seria interessante já no seu boa noite você começar falando sobre o que é essa festa, a Semana Farroupilha. Boa noite a todos. Pessoal que nos acompanha, talvez lá no sul também, a família, um grande abraço a todos. E para falar da Semana Farroupilha é preciso a gente fazer uma correlação com o período político no Brasil em 1822, no momento da independência. Em 1831, por aí, Dom Pedro abdicando ao cargo, voltando para Portugal. Antes disso, em 1808, veio a família real para o Brasil. O governo português estabelecido no Rio de Janeiro, coisa e tal, e depois voltando para Portugal, porque aí tinha um receio da Napoleão Bonaparte invadir Portugal, coisa e tal, então a família voltou para lá, e aí tem o período a data aí do FICO, um pouco antes da declaração da independência do Brasil, e a gente tem que citar esses dados aí, porque em 1831 até 1844, o Brasil foi regido por um rei que foi empossado com 5 anos. O Dom Pedro II, na época, com 5 anos, foi nomeado regente, príncipe regente. Então, a gente nota que nesse período aí teve um problema muito grande político e econômico. E se a gente agora correlacionar com o período da Revolução Farroupilha, 1835 a 1845, dá exatamente nesse período aí. Aí agora, falando da questão da Revolução Farroupilha, vamos falar do porquê de tudo isso também. Em 1640, por aí, os jesuítas introduziram no Rio Grande do Sul o gado com muita força. Então, 200 anos praticamente antes já foi introduzido o gado no Rio Grande do Sul. Por que disso? Porque lá tem um bioma que é único, ele só tem no Rio Grande do Sul, dos estados brasileiros, e ele se estende depois pro Uruguai e Argentina, que é o Pampa, o bioma do Pampa.
E esse bioma, a gente tem que falar sobre ele porque é o seguinte, ele é um pastejo natural, onde tem 450 espécies de gramíneas natural e em torno de 150 espécies de leguminosas com alto teor de proteína. Então é um banquete pro gado. Aí então o que aconteceu? Se formaram as grandes estâncias. Por exemplo, a estância de São Pedro, em Uruguaiana, ela chegou a ter 500 mil hectares. Então, lá, inclusive, ficou hospedado o ex-presidente Getúlio Vargas e coisa e tal. Então, na época, o primeiro produto comercial forte lá do Rio Grande do Sul era o couro. Inclusive, muitas reses eram até abandonadas, a carne deixava para lá, mas o interessante era o couro. O grande comércio era o couro, mandava para a Europa e o próprio consumo interno. Bom, a partir do período aí 1835, daí começou a ficar muito competitivo o charque, né? Era a carne salgada e coisa e tal. Como exatamente. Então, o que acontece? A região de o Uruguai e a Argentina tem o mesmo banquete, que é o mesmo bioma, né? É muito forte também para a criação de gado. E naquele período começaram a importar o charque pro Brasil. Aumentou muito também, porque aumentou demais a exploração de ouro em Minas Gerais, então o consumo interno aumentou muito e não se taxou isso aí. Por que aconteceu todas essas coisas? Por causa dessa instabilidade política, exatamente do jeito que eu citei aí, naquele período aí de transição aí, né? E aí, o que acontece? A partir daí, os estancieiros muito fortes lá começaram a se revoltar com essa cobrança de impostos aí, que era em torno de 20% do que produziam, né? E não taxando o produto que vinha do Uruguai e da Argentina, eles começaram a a deixar de ser competitivo. E aí, eu citei inicialmente essa questão política aí, porque o que acontece? Como o governo de monarquia, com príncipe regente de 5 anos no poder, a Revolução Farroupilha, depois dessa revolta aí, vamos dizer, contra essa cobrança de impostos e coisa e tal, ela também ganhou um cunho assim de buscar um governo republicano. Eles não queriam mais monarquia, não. O negócio tá uma bagunça tremenda, então vamos fazer uma república. E com o tempo, como as coisas não foram acontecendo, então aí foi para a questão de não. Então, se a coisa não mudar, nós vamos apartar. Então aí surgiu, não só no Rio Grande do Sul, Pernambuco e outras províncias, buscando separar do Brasil como um todo, exatamente pela questão de que buscavam um governo mais pro lado do governo republicano. Então, basicamente, seria isso aí, né? A Revolução Farroupilha, ela está embasada em cima desses fatos históricos. Desses fatos históricos aí, né? Certo. João, é um prazer ter você conosco aqui também, João Carlos Grandô, companheiro de rádio, lá da Eldorado, né? Apresentava lá Saudades do Sul, então já é mais familiarizado, como diz o Ademir, com o microfone. João, um prazer ter você conosco aqui, João Carlos Grandô, que hoje é responsável pelo Mineiros Prev e também encontra-se vice-prefeito aqui da cidade de Mineiros. João, quando o Ademir fala sobre essa questão da Revolução Farroupilha, né, o âmago da história aí, quer dizer, essa coisa histórica que motivou essa revolução, e hoje a gente percebe que culturalmente, né, aonde está o sulista, ele leva consigo também. Isso ficou muito enraizado no sulista. Isso é uma coisa própria do Rio Grande do Sul, porque a gente acompanha também movimentos, não só no Rio Grande do Sul propriamente dito, mas cidades de Santa Catarina, Lima, que é muito próximo também. A gente vê essa cultura da Semana Farroupilha, esse amor, essa coisa de realmente se falar e se fazer e se lembrar da Semana Farroupilha. Ou seja, isso não mais está só no Rio Grande do Sul. João, é um prazer ter você com a gente. Boa noite, Wesley. Boa noite ao nosso diretor e conterrâneo também, né? Rosemero Pullman, pela oportunidade que nos dá aqui. Também cumprimentar nossos ouvintes, né? Que nem diz o Ademir, além fronteiras, né? Não só de Goiás, mas também no Rio Grande do Sul, de alguém está nos assistindo por lá.
com muita propriedade, que nem o historiador, nosso amigo Isalmir colocou bem, né? Colocou aqui. O gaúcho em por si é desbravador. Porque eu me recordo quando estava no sul, quando criança ainda, ali a coisa era mais restrita. Então começou Santa Catarina, que tem muitos gaúchos lá, daí veio para Paraná, daí veio para São Paulo, não tanto São Paulo, daí veio para Goiás, Mato Grosso, e assim está indo para frente. Então, o espírito do gaúcho, ele é desbravador. E junto com a gente brava que chama, não é bravo no sentido assim de ficar raiva, não, ele traz consigo também o trabalho e a tradição. Então hoje, eu digo, no dia que começa a Semana Farroupilha, dia 13, esse evento vai ser festejado, principalmente no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil e no planeta Terra, que se chama, né? A gente tem CTGs aí até no Japão e assim vai por diante. Então, aonde tiver um gaúcho, lá tem a tradição da Semana Farroupilha. Ademir, uma coisa interessante também é de se perceber, quando você falou historicamente, e nós estamos falando aqui o quão longe essa festa hoje atinge, né? A Semana Farroupilha, onde tem gaúcho, onde tem a cultura sulista, lá está a Semana Farroupilha. O que se faz especificamente para aquele que não conhece, o que o gaúcho faz para comemorar e evidenciar a Semana Farroupilha? Esse evento, vamos dizer, essa revolução civil da época, com duração de 10 anos aí, ficou marcado, né, na própria cultura do gaúcho, né? Essa luta, essa briga, né, por questões melhores. E a gente sempre, inclusive, cita de que na época se brigou e hoje a gente continua brigando em cima de dessas questões aí políticas, de impostos, né, de tudo isso, tributação e coisa e tal. E continua, a carga ainda continua bastante pesada. Mas tudo isso serviu assim para criar na alma da gente, vamos dizer, de que é preciso a gente continuar lutando. E com esse período aí da Semana Farroupilha, então a gente relembra também muito fortemente toda a nossa cultura. A gente poderia dizer assim, tanto eu como o João aqui, nós não temos raízes pampianas, que nem o pessoal fala, vamos dizer, porque nós não fazemos parte do bioma do Pampa, que ocupa aí 63% do território gaúcho. E mais da metade do território gaúcho é aquele Eldorado para criação de gado. Claro que hoje, inclusive, tá muito mudado, já tem muita plantação de soja nesses locais. Foi introduzido, por exemplo, o capim anone, que trouxeram da África, hoje virou uma praga aquilo lá. Então, não está mais como na origem, né? 1600 e pouco, quando foi introduzido o gado. Mas aí, passando para as festividades, a gente, todo ano, daí nesse período aí, de 14 a 20 de setembro, porque 20 de setembro foi o início da Revolução Farroupilha, né? Então a gente relembra esses feitos, né, dos antepassados, e com isso a gente celebra então com a cultura, com a arte, com a culinária, que é fortíssima, o churrasco, o chimarrão, as comidas típicas em geral, né, que são várias. Então por isso que a gente celebra todo ano esse evento aí. As danças também, que as danças que são basicamente de descendência europeia, italiana, portuguesa e por aí afora, espanhola. Então tudo isso a gente nesse período aí a gente faz um trabalho mais forte. Agora, em geral, os CTGs, eles têm grupos de dança e coisa e tal, e que funciona, vamos dizer, o ano inteiro, né? Então, tá sempre vivenciando isso aí. João, é importante também falar, eu já acompanhei algumas dessas festividades ali no CTG Porteira da Saudade, e obviamente que nós já temos aqui sulistas que vieram na década de 70 e que talvez nós poderíamos até dizer que já estamos aí, talvez na segunda, alguns já na terceira geração. Essa festa também é importante para mostrar, né, para essa descendência, essa cultura que os mais velhos trouxeram do Sul. Tem esse aspecto também? Com certeza, e salientar também de que
muitos que estão aqui hoje, sulistas, não evidenciavam a tradição como estão aqui. Por quê? Eles trouxeram a saudade, quer dizer, aqueles que já tinham realizado na sua origem essa questão da Semana Farroupilha, do CTG, eles agregaram mais as pessoas que vinham de lá e não conheciam muitas vezes. Porque que nem o Admir fala, são regiões assim bem específicas, né? Então nós somos do Planalto Médio, lá não é tão assim festejada a Semana Farroupilha, mas tem um CTG. Então são raízes que alguns trouxeram com mais evidência e outros que não. Então tem gente aqui que vê sulista que vem aqui colocar bombacha aqui no Goiás. Porque lá não evidenciavam, porque não era o momento ali. E aqui era o ponto de encontro. Os CTGs é um ponto de encontro dos sulistas para vivenciar a tradição. Então, quem conheceu o CTG, que nem eu, em 89, quando cheguei aqui, ele foi em 86 inaugurado, ela era uma disputa muito grande. A gente chegava lá, quando cheguei aqui, tinha o bolão, tinha a bocha. Para chegar bolão, tu tinha que chegar às 6 da tarde para jogar às 9 da noite. Quer dizer, e as coisas que você fala, a geração vai passando, os costumes vão ser, não deixar de lado, mas vão um pouco esquecido, daí já entra na família do sulista, o goiano, o mineiro e assim, e aí começa a dispersar um pouco essa junção que veio lá do sul. Então a gente enfrenta dificuldade nesse sentido. Ele bem disse o Ademir, tem cidades aí que evidenciam hoje com mais frequência que o sul próprio, tá? Rio Verde é o exemplo disso. Ele tem enfermagem que vai disputar, vai representar o Rio Grande do Sul, o Brasil no caso, lá na Itália, com as danças tradições, né? Quer comentar alguma coisa? É uma grande dificuldade que a gente enfrenta, que é a manutenção da cultura. Eu até estava comentando com o João hoje que eu não consegui achar novamente a fonte que eu busquei uns 5, 6 anos atrás, onde você falava o seguinte: a cultura ela continua prosperando no momento que você tem uma taxa de natalidade em torno de 2,6%, ou seja, 5 filhos para cada 2 famílias. E dentro dessa taxa de natalidade a gente teria que ter 1,5%, e desses 2,6, 1,5 teria que continuar fazendo, cultivando, né, as tradições. Isso não vem acontecendo. A gente tem essa taxa aí próximo disso aí só da cultura muçulmana. Infelizmente, na nossa cultura, então, é um desdobramento bem maior para a gente, pelo menos, manter a nossa geração. Porque os filhos e os netos está muito difícil da gente continuar mantendo isso aí. No Rio Grande do Sul, diferente, mas aqui é bastante difícil a gente continuar isso aí. E João, a gente estava observando o combo, né? Aconteceu em todas as festas, enfim. Nós tivemos aí uma ruptura, né? De 2019 para cá, em detrimento aí da Covid-19, todos tiveram que se afastar, todas as festividades, reuniões, enfim, foram cessadas. E isso, obviamente, também aconteceu aqui com um CTG Porteira da Saudade, né? São mais ou menos aí, uns 2 ou 3 anos que não tem essa festa, Ademir? 3 anos indo pro 4º ano. 4 anos. Isso faz uma diferença muito grande. Exatamente. Hoje, para reunir, vamos dizer assim, vamos deixando aí a 2ª e a 3ª geração. E, João, você fica à vontade também para comentar sobre. Para reunir realmente esses sulistas que vieram e vamos dizer que trazem no sangue ainda, na memória, né? Porque vivenciaram lá no Rio Grande do Sul toda essa questão, apesar de estarem às vezes longe dos Pampas, mas mesmo ali no Rio Grande do Sul vivenciavam isso, vamos dizer, com mais intensidade. Hoje, para reunir esses sulistas, os mais antigos, vamos assim dizer, há já uma dificuldade nesse sentido também, ou esses mais antigos, os raízes, esses estão sempre presentes? Como é que é? Eu poderia dizer assim, Wesley, que é uma outra situação que a gente coloca. De acordo com o desenvolvimento, a gente tem uma degradação das instituições da família. É claro isso, é muito claro. Então, conforme a gente evoluiu rapidamente, uma evolução fora do comum, questão da própria mídia, internet, essas coisas e tal, a gente vai perdendo esse convívio, né, da família, e o CTG também a gente pode considerar como uma família. Os próprios jogos lá, hoje a gente está mantendo, que é frequentado pelos sócios lá, só a bocha, né, João? Um pouco de futebol, mas muito pouco. Então, o que a gente teria que fazer, vamos dizer, para tentar ainda manter tudo isso aí, é deixar
cada vez mais forte a questão da culinária e a questão da arte, da dança, essas coisas aí que poderia reunir. Mas eu confesso que é muito difícil. Nos anos 2000 e poucos aí, se eu vou colocar assim, ó, tinha 3 famílias, não numerar aqui para não constranger ninguém, que tinha 3 gerações. O pai que veio do sul, criou o filho aqui no Goiás e o neto aqui em Goiás. E os 3 frequentavam o CTG piluchados. Isso é questão de 5, 6 anos atrás. Hoje é difícil. Com o advento daí da pandemia, praticamente a gente se isolou. E isso aí, então, não deu a continuidade das gerações. Hoje, então, o neto... eu tive o prazer de colocar meus 3 filhos nas invernadas quando cheguei aqui em 89. E o tal do baile de debutante, as minhas 2 filhas debutaram ali no CTG. Coisa que lá no sul, a fase de debut é nos clubes sociais, né, entendeu? E o meu filho também. A partir do momento que eles começaram a se enraizar com o goiano, eu nada contra isso, eles perderam um pouquinho, que daí no final de semana, pai, eu vou com o meu sogro, eu vou com a minha... Então ficou, entendeu? Esse balançar. E a gente não pode... vão na rédea, assim, sabe? Então a gente deixou mais liberado. Isso então dificultou e está dificultando a gente conseguir retomar isso aí. A gente não perde esperança, né? Mas tá difícil. Ademir, que eu digo assim, o que a gente percebe de fora, eu goiano que sou, mas acompanhei já muito ali dessas festividades, mas é assim, o goiano em si, né, participa, se aproxima muito quando da realização da Semana Farroupilha, que há esses eventos, né? E a gente participa tanto de eventos culinários ou esportivos e tinha também a apresentação das danças, a cultura, enfim. E aí essa aproximação a gente percebe ela mais na Semana Farroupilha. Mas entendo, eu posso estar falando aqui alguma besteira e você pode me corrigir, que para vocês sulistas, o CTG é um negócio assim de todo dia, todo final de semana, estarem juntos. Não precisa esperar a Semana Farroupilha para fazer, né, esse congraçamento. Quer dizer, isso era para ser mais contínuo, mais com mais proximidade, vamos assim dizer, de datas. E não se percebe isso, né? Parece que a cultura vai se esvaindo, e você já falou aqui de internet, a mistura de culturas, enfim, e tudo parece que congraça para que haja esse afastamento, esse esfriamento com relação à cultura natural dos pais e dos avós. Vamos dizer, nos bons tempos do CTG, bem antes da pandemia, inclusive, toda semana a gente tinha algum evento. E durante o ano a gente tinha o baile, vamos dizer, um fandango, que é o baile gaúcho. A gente tinha o baile do chopp, que também a gente está buscando fazer novamente, talvez ainda esse ano, fazer novamente. E as invernadas de dança, né, que chamava muito as pessoas. E essa participação, vamos dizer, do povo goiano, ele sempre foi muito forte dentro do CTG, principalmente pela questão da culinária. E, vamos dizer assim, a gente deveria receber royalties pelo churrasco, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta. Então é por aí. Mas a gente continua, a gente não deixa essa chama, vamos dizer, apagar, a gente continua na luta e vamos ver o que a gente consegue para adiante. Só colaborar um pouquinho que o Ademir conversou, se eu não me engano foi na patronagem do seu Milton, saudoso Milton, nós tínhamos mais goiano nas invernadas que o próprio gaúcho, porque eles gostavam. Eles realmente enraizaram na cultura gaúcha e gostavam. A gente tinha o prazer, a gente fazia excursões para Brasília, para Goiânia e vários outros lugares, né, para competir. E a gente notava que o goiano que estava com o União Escolar era bem mais vibratório que o outro. O nosso vocal, que foi campeão lá em Brasília, eram 4 mineirenses, né? E um só que era gaúcho, que era o gaiteiro. O restante, o vocal e o da guitarra ou do violão, né? São goianos. Então isso demonstrava, vamos dizer assim, o gosto também do goiano pela cultura gaúcha. Sim, realmente eu participei e sempre vi isso de perto. Ademir, pra gente terminar essa primeira parte, daqui a pouco a gente vai falar propriamente dito do que vocês estão preparando para a Semana Farroupilha desse ano, mas uma coisa também que eu acho que é interessante que nós abordemos aqui com relação a uma estruturação, não só física ali, aquela estrutura do CTG, mas existem aquelas eleições onde são eleitos aí os patrões, os capatazes, enfim, uma diretoria, né, que vai reger por um determinado período esse CTG e fazer com que as coisas aconteçam.
Como é que funciona isso hoje? Assim, há disponibilidade de nomes? Já há uma dificuldade para se formar uma diretoria? Em que pé que está isso? A cultura também afeta esse aspecto aí, Ademir? Ali que é o maior dos problemas. É só no cabresto mesmo, né? Ninguém vai espontaneamente lá. Hoje eu estou na função de patrão, aí o João Grandô na função de agregado das pilchas, que seria o tesoureiro, Vilmar Gallardo vice-patrão, e tem os demais membros, né, da patronagem, a gente chama de diretoria, no CTG a patronagem. E realmente ninguém se coloca à disposição, é só mesmo na pressão. Aquele negócio de ter 3, 4 chapas assim pra votar. Não, já passou, faz tempo. Mas aí é um problema também que deve ser avaliado. O que acontece? Quando as pessoas veio pra cá, a cultura, aliás, a cultura não, vamos dizer, a cultura da soja era bem menos intensiva, sabe? Só tinha a cultura da soja, então sobrava muito tempo pra você ir pro CTG. Hoje não. Hoje são 2 até 3 safras que fazem. Então as pessoas hoje, para você se dedicar ao CTG, tem que largar a sua função lá específica que dá dinheiro. Então essa dificuldade também. Então essa disponibilidade de tempo, entendeu? Do gaúcho em si para assumir uma patronagem que não admira o que está fazendo, é difícil. Não porque ele não quer que se comprometer o tempo dele dedicado à sua lavoura, que é o principal ganho dele. Às vezes há muita disposição, e isso não é só na cultura gaúcha, não é só no CTG, há muita disposição de pessoas para serem lideradas, mas o tal do líder, do cabeça, é que é difícil, né, Ademir? Lá também é assim? E assim, você tá tomando decisões não de um negócio que é seu, é público, é de todos, vamos dizer, os associados. Então, todo critério é pouco. As cobranças vêm. Não tenha dúvida. Você pode fazer 100 coisas boas lá que você dificilmente leva elogio. Agora, as críticas são pesadas. Sempre então, acontecem. É natural. E o João, e falando em cima disso, vamos terminar essa primeira parte. A gente também precisa refletir um pouco, não sei se o termo seria precisa, mas, por exemplo, como você colocou que hoje o tempo tá escasso, né? As produções são 2, 3 culturas às vezes no ano, quer dizer, isso toma muito tempo do agricultor que fica na sua propriedade rural e quase nunca aqui na cidade, mas também quando tem esse momento, o chamado momento de lazer, às vezes aí não é só o CTG, né? Aí às vezes essa mistura de cultura já tem a família da nora, a família do genro, e vai esse congraçamento e acaba que outros locais surgem e o CTG vai ficando, de certa forma, entre aspas, esquecido. Essa concorrência existe. Eu me lembro que quando eu falei anteriormente, quando os 3 meses eram solteiros, vão pro CTG hoje. Todo mundo ia. Agora, quando começou a namorar um e casou com o outro, daí chegava, não, pai, eu tenho que ir com meu marido, tem que ir no outro lá. Entendeu? Então começou a dispersar um pouco, dividir um pouco, né? E a gente não pode dizer, não vamos, forçar não. E a gente tem que deixar liberá-lo assim, e hoje a dificuldade é você conseguir agregar isso aí. 7h31, para você que está ligando o seu rádio agora, está acompanhando o programa Verde Vale Recebe. Para você que também está nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, pelo IPTV, para você que tem a internet da Mixtel, para você que está também nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, nós estamos recebendo nessa primeira parte do programa aqui membros do CTG Porteira da Saudade, Ademir Zoton, que hoje está aqui na condição de patrão, e também o João Carlos Grandô, aqui na condição de tesoureiro. Não vou falar não sei o que de pilchas não, porque eu não memorizei, mas na condição de financeiro, de diretor financeiro, enfim, falando eles representantes aí da atual patronagem, estamos falando sobre a Semana Farroupilha, que começa amanhã, dia 13, né? E vai até o próximo dia 20, amanhã é 14, dia 14, né? Próximo dia 14, então, começa a Semana Farroupilha, vai até o dia 20, então esse momento em que o gaúcho, o sulista, vivencia todo o momento histórico que o Ademir já narrou para nós aqui no início do programa, e também tem essa coisa do congraçamento, né, entre a cultura sulista, entre os sulistas e os goianos também que aqui estão, e de outros estados também que aproveitam esse momento para estarem ali no CTG
aproveitando não só a culinária, mas também as festividades que são desenvolvidas aí durante essa Semana Farroupilha. Então, nessa primeira parte, a gente fez aí um breve histórico aqui do CTG Porteira da Saudade, assim bem como da Semana Farroupilha, a parte histórica. E daqui a pouco, logo após o intervalo, nós vamos então falar com os nossos entrevistados a respeito do que foi preparado para essa Semana Farroupilha, que vai acontecer aqui em Mineiros, lá no CTG Porteira da Cidade. 7h41, voltamos então para a segunda e última parte da primeira parte do programa, onde nós estamos recebendo aqui no Verde Vale Recebe membros da patronagem do CTG Porteira da Saudade. Estamos falando da Semana Farroupilha. Para você que está ligando o seu rádio agora, está aí nas redes sociais da Verde Vale, nos acompanhando pela IPTV, pelo Facebook ou pelo YouTube. Então falamos na primeira parte sobre a parte histórica, né? O que é a Semana Farroupilha, como que surgiu, o que mantém, o que ela significa. E agora nós vamos falar da programação que o CTG Porteira da Saudade, né, está fazendo. Os membros que aqui estão hoje sendo entrevistados vão nos trazer então aí o que está sendo preparado para essa Semana Farroupilha, que vai acontecer aí depois, eu acho que de quase 4 anos, né, sem a realização da mesma, em detrimento aí da pandemia e de outros fatores, enfim, está voltando esse ano com força total. E aí estou recebendo aqui mais uma vez o Ademir Isoton, que é o presidente, é o patrão, né? E também o João Carlos Grandô, que é hoje o financeiro da atual patronagem. Ademir, então vamos falar de Semana Farroupilha 2022. O que a patronagem está preparando aí para receber os seus convidados ali naquela localidade? O que está sendo feito e quando que vai acontecer a festa? De que dia? Dê detalhes pra gente, por favor. Dia 14, então, abertura 8 horas da manhã, hasteamento das bandeiras e os pronunciamentos, né? Falando novamente sobre o significado da Semana Farroupilha. E às 8h30 será servido um café colonial, que é o café da manhã no estilo colonial. E nesse dia 14, seria isso aí, porque nós temos um evento no dia 13, tá? Que é um evento de aluguel, então a gente jogou pro dia 15 o tradicional mondongo, que é a dobradinha, e juntamente com o mondongo, uma galinhada, 8 horas da noite. E durante esse período aí haverá jogos de bocha, né? E esse congraçamento aí. No dia 18, domingo, dia 18, então o tradicional churrasco gaúcho, né? De carne de gado e carneiro. E com maionese, inclusive maionese feita pela ex-patroa Inês, que eu pude comprovar uma vez, uma visita de pessoal da Europa que elogiou e nunca tinham comido uma maionese tão especial. Então, nos eventos aí a gente pode citar o Costelão do Rotary, o da São Bento, sempre tem essa maionese que chama muita gente, né? Então, desde já também agradecer a ela pela disponibilidade. E no encerramento daí no dia 20, 8 horas da noite novamente, então tradicional feijoada também. Então, da parte de culinária seria isso aí. E a gente nota assim que conversando com os associados, com as pessoas em geral, com o povo goiano também, muita gente nos cobrando isso aí, porque ficou todo esse período aí sem festividades. Então a expectativa nossa é de que agora a coisa comece novamente, né? E é muito importante essa convivência nossa aí, até para melhorar a saúde mental, porque nós passamos um período muito crítico aí com essa questão de pandemia. Afastamento social, ninguém convivia com ninguém. Exatamente, né? Então isso aí só faz bem também para a cabeça da gente, então é necessário que a gente volte a ter esse convívio social, e o CTG é uma casa aberta a todos aí e todos estão convidados. João, o Ademir já deu uma rápida passada da programação, essa parte culinária que a gente sabe que é muito forte, e as pessoas que estão nos ouvindo querem participar. Como podem fazer para participar? Tem que se adquirir um ingresso? Aonde encontra esses ingressos? Já tem os valores? Como é que a pessoa que está nos ouvindo agora fala, olha, eu quero participar, como é que ela vai fazer?
Ela pode ir no dia dos eventos, né? Com um pouquinho de antecedência para a gente até se organizar melhor. Mas quem quiser comprar antecipadamente, tem o telefone 3661-1599, que tem o e-commerce lá, para adquirir seu ingresso, né? Ou procura algum membro da patronagem ou algum solícito ligado ao CTG, que a gente tem o maior prazer, já vai para ter uma programação para que não haja falta e nem sobra de alimentos, né? Então, acho que é um momento que as pessoas estão com muita expectativa de voltar, né? Gostam de voltar, então nós esperamos realmente de braços abertos todo o pessoal, não só o sulista, mas também o goiano que gosta da nossa culinária. João, como o Ademir também colocou aqui, foi muito feliz na sua colocação, a sua visão sobre isso, essa volta da festa, né? Da Semana Farroupilha aqui em Mineiros depois de 4 anos, é o reiniciar de uma nova era, é o reacender de uma chama que às vezes estava adormecida. Como que você vê, além da parte culinária, obviamente tem um significado para vocês que são os remanescentes, aqueles que começaram, há essa perspectiva, há essa expectativa de que ressurja aquela coisa de estar junto, de congraçamento ali no CTG? Com certeza, não só a expectativa, mas também a esperança de que isso retorne, né? Que nós, gaúchos, né? Que nós tenhamos essa ideia de que nós precisamos nos aproximar mais. Como propriedade disse o Ademir, a gente se distanciou demais até, e hoje a gente tem, parece que eu vi no último boletim, só tem 2 com Covid em Mineiros, então não tem mais esse perigo de se contaminar. Ao menos a gente tem que, para as preocupações tem que ter, né? Mas assim, naquele perigo constante não tem não. Então acho que é o momento de você que sempre apoiou esse movimento, que sempre esteve conosco lá, volte, retorne lá que a gente vai ter vamos dizer assim, uma convivência muito boa, e a gente vai dar a maior assistência para que as pessoas se sintam bem nesse período lá. Ademir, outra coisa importante também, já quase no término do programa, para a gente falar, a gente sabe que o CTG, como qualquer outro clube, também vive aí dos seus associados, né? Daquela mensalidade que é paga. Como é que está hoje o número de associados? Quem quiser se tornar um associado, quais são os pré-requisitos para fazerem parte aí do CTG? Esse é um aspecto que ao longo desses últimos anos aí a gente praticamente não cobrou mensalidade, porque o CTG ele tem uma receita até vamos dizer assim interessante aí na questão dos aluguéis. Tem um campo de futebol, tem estacionamento para todos os carros internamente. Sistema de câmera, de vigilância, tudo é muito bem organizado nesse sentido. E as doações, então são vários que fazem doações assim a cada período, 2, 3 meses aí são feitas essas doações. Só lembrando a questão dos valores aí da janta e do almoço, a gente poderia até pela qualidade vamos dizer, dos eventos, dos pratos típicos, assim, que são poucas pessoas que dão conta de fazer tão bem feito, a gente poderia até cobrar valores mais expressivos, mas o intuito é só realmente reunir as pessoas. Então a gente cobra R$40 a janta e R$50 o almoço, que é o churrasco. O churrasco no domingo. Exatamente. E os ingressos então podem ser adquiridos lá no próprio CTG, a pessoa pode ligar antes e adquirir, ou no dia do evento em si também pode se deslocar até ali, que vai ter espaço e local para todos. Com certeza. Só complementando, sim. A gente o CTG tem um grupo, né, de Zap, do WhatsApp aí também, que as pessoas também podem confirmar vai nesse grupo aí, né, do CTG. Então tem muita gente fazendo parte do grupo, então quem quiser dizer, não, vai a família ou vem alguém de fora, coisa assim, é só colocar no grupo. De pessoas, aí. De quantidade de pessoas. Exato. João. Com certeza, então a gente espera, né, essa ida do pessoal lá para nos prestigiar, né, e retomar, vamos dizer assim, uma retomada, né, da nossa tradição. E logicamente aquilo que a gente sempre diz, que a essência do CTG é a invernada. Começando com a criança de 7 e 8 anos, daí vem o adolescente e até adulto. Então, acho que com essa retomada, com esse momento agora histórico que a gente vai recomeçar agora, de repente as pessoas, né, se dispõem a auxiliar. Logicamente que a gente tem problemas também de gaiteiro, que a gente não tem aqui, especificamente para música gaúcha, o posteiro, aquele que ensina a dança.
Então, se houver o engajamento de todas as pessoas, a gente vai achar uma maneira de retomar essa invernada, que é a sustentação do nosso CTG. Ademir, prazer recebê-lo aqui, falar sobre essa cultura sulista, essa Semana Farroupilha, que às vezes você trouxe dados históricos que muitos talvez não conheciam, né? Só ver falar da festa, enfim, das comidas, do que é servido aqui no CTG Porteira da Saudade, a cada um ano, vamos assim dizer. Mas importante tê-lo aqui conosco, falando não só sobre a festa, mas também sobre essa parte cultural, essa parte histórica da Semana Farroupilha. Prazer tê-lo conosco aqui, ter estado com você, aprendido um pouco aí sobre a Semana Farroupilha e sucesso na festa. Obrigado, Wesley, e de antemão te convidar também, de se fazer presente lá. Oh. Eu queria agradecer também o espaço aí pelo diretor dessa rádio, um dos diretores, o ex-patrão, o Mero Poma, né? Nosso muito obrigado aí, que sempre abre espaço para a gente poder estar divulgando nossos eventos e poder fazer esse chamamento à população em geral. Muito obrigado a todos vocês. João Grandô, obrigado também pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e pela sua luta contínua aí pela cultura sulista. Obrigado, Wesley. Também eu parabenizo por esse programa até um novo horário, né? Porque de manhã, sábado é meio concorrido, né? Até muito cedo. Mas agora, segunda noite, a gente tem mais tempo para... Eu sou um assíduo ouvinte e também telespectador desse programa. Então, agradeço a direção do Sarado nos dar o espaço, né? E a você, Zé, pela nossa amizade há muito tempo. Esperamos realmente lá, renovo o convite a todos que estão nos ouvindo para nos prestigiar nesse grande momento, que é a retomada realmente da tradição e da Semana Farroupilha na CTG Porteira das Saudades. Estaremos lá, com certeza, e eu tenho certeza que muitos que já foram vão lá, com certeza, rememorar. Aqueles que não foram ficaram curiosos e vão também participar. E eu que lá já estive também, só posso assinar embaixo. Realmente é uma coisa de uma qualidade fantástica, é uma cultura que não só pelos sulistas que vivem aqui conosco, mas é uma cultura que merece ser vivenciada, e o aprendizado, como dizia minha sábia avó, né, não ocupa espaço, né? Quanto mais você aprende, quanto mais você tem a cultura de outros povos, de outras regiões do nosso país, que é tão grande, o país continental, né? E a gente tem essa oportunidade de conhecer. Só para dizer, povo sem cultura e sem tradição mora a cada geração. E nós não queremos morrer, a nossa cultura está viva e forte. Perpetuando, né, João?